Como é que estão todos? Eu trago hoje o tema autoajuda, afinal, atrapalha? Bom, antes de começar o vídeo, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem e compartilhassem o vídeo, porque através disso é que nós conseguimos aumentar essa roda de ideias, essa roda em que nós sentamos e trocamos as ideias, tanto de gestão quanto outras que existem aqui no canal. E tem outras playlists também, para vocês darem uma olhada. Para começar esse assunto de que será que autoajuda atrapalha, eu vou começar contando uma história do século XX, uma história um pouquinho antiga, mas eu vou adaptar ela com algumas coisas do século XXI, para nós termos um pouco de noção se atrapalha, se ajuda, como que é a perspectiva do ser humano e a autoajuda. O seguinte, a história. Era uma vez um lenhador. Então ele era lenhador, mas ele tinha um bebê. E ele deixava esse bebê todo dia pela manhã, 6 horas da manhã, e ia trabalhar na floresta. A questão é que ele voltava só às 6 horas da tarde. Mas quem cuidava do bebê? Quem cuidava do bebê era uma raposa. Sim, ele deixava uma raposa, ele tinha confiança na raposa. Ele que criou a raposa, ele sabia cada rastro, o que a raposa queria, o que a raposa falava. Peraí, ela falava? Não, o falar nem sempre é o literal, mas como você se expressa, o toque, o olhar, etc. Então ele mantinha esse relacionamento com a raposa muito bem, embora ele fosse ele, o nenê e a raposa, só os três. Enquanto ele voltava do trabalho, as pessoas que viviam em suas casas fechadas, cheias de livro de autoajuda, com o celular na mão, procurando frases de efeito, etc, 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 como viver a vida, que o amanhã tem que ser assim, que o hoje era assim, e quem planta não planta, quem colhe vai colher o mal e colhe o bem, quem faz, quem não faz, todas essas baboseiras. Então as pessoas vendo quando ele voltava do trabalho já ficavam na porta, à espreita. Então as pessoas, ao invés de falarem para ele, olha, cuidado com a raposa, é melhor não deixar com o nenê, entregavam um livro de autoajuda. Então ele ia passando e as pessoas iam entregando um livro de autoajuda. E ele à noite, como na televisão não tinha nada para assistir e ele já tinha visto tudo no Netflix, ele começava a folhear esses livros de autoajuda. E esses livros, mais ou menos, eram todos meio que parecidos, de uma ordem, assim, de uma bula feita. E sempre diziam coisas assim: preste atenção no seu filho, no que ele faz, no como ele se move, quando é bebê, não pode deixar sozinho, cuidado com os animais, cuidado com aquilo, com isso. E ele foi vendo. Aquelas autoajudas que entregavam a ele eram realmente para dizer: olha, se livra dessa raposa, encontra alguém, paga alguém para ficar um tempo com o filho, mas essa raposa não serve para morar dentro da casa junto com você e o nenê. Principalmente você indo trabalhar 6 horas da manhã e voltando 6 horas da tarde. Isso foi indo na cabeça dele, essa autoajuda, esses homens que escrevem essas ajudas incríveis com frases do tempo da minha nona, enfim. E daí ele, um certo dia já, com vários livros na prateleira, ele voltando do trabalho, quando ele chega na porta de casa, tem sangue. Ele fica preocupadíssimo. Ele abre a porta e vê a raposa. E a raposa tá com a boca cheia de sangue. Quando ele vê a raposa com a boca cheia de sangue, ele, com o instrumento de trabalho que ele tem, ele passa na cabeça da raposa com tudo e tira, arranca a cabeça da raposa, matando a raposa. Ele mata na hora. Na hora vem o nenê morto, a imagem do nenê morto, e ele acaba matando a raposa. Quando ele chega no nenê, o nenê tá dando risada e ele olha para o chão e tem uma cobra morta. Ou seja, a raposa, para proteger o nenê, matou a cobra. E ele acabou matando a raposa por ser precipitado. E matou a raposa. Mas essa precipitação dele veio de uma perspectiva que ele começou a fomentar, que é a perspectiva da autoajuda, que não serve para nada. Mas peraí, Eric, tá escrito autoajuda, como que não serve para nada?
porque ninguém tem uma bula do fulano de tal que vai ler. Então, às vezes, atrapalha, porque o fulano de tal é diferente o funcionamento, o contexto, o sistema. Então, se ele seguir aquilo na risca, ele acaba danificando o sistema em que ele vive, a engrenagem que roda. Então, aquilo é ineficiente para ele. Aí que entra o problema da autoajuda. Então, quando você vai, por exemplo, em uma palestra motivacional, traduzida em frases de autoajuda, você acaba com aquelas frases. Você monta como se fosse uma bíblia cheia de bulas. Mas o ser humano não tem bula. Mesmo se eu fizer uma autoajuda, vamos supor, para um primo que eu conheço. Então eu vou lá, é para o primo tal, autoajuda. Então eu já sei da vida dele, já sei os defeitos, já sei tudo e coloco ali tudo escrito. Mesmo assim não daria certo. Porque existe o dia a dia, existem contextos diferentes que a gente vive. E em uma gestão, a autoajuda também prejudica. Porque a autoajuda pode fechar o gestor dentro de um ambiente que ele fique só vendo aquilo. Então, ao invés de ajudá-lo, vai atrapalhá-lo, e atrapalhando, ele atrapalha os funcionários, que atrapalha a produtividade, que não chega no cliente final. Fácil assim. É rápido. A autoajuda, ela parece engenhosa, porque tudo que vem pronto e mastigado é bem mais fácil. Por que é que eu vou pensar em uma situação que acaba de acontecer? Por que é que eu vou pensar em uma solução, se eu já tenho soluções mastigadas? De escritor tal, de outro escritor, de um livro, de um vídeo. Se eu já tenho tudo mastigado, por que é que eu vou pensar? Então, a falta do pensar cria-se nesses vídeos, nesses livros de autoajuda. E o pensar poderia ser essa raposa que você acaba matando. Precipitado, afoito, no impulso. Porque nós estamos em 2020. Nós estamos em uma pandemia. Nós temos 1000 razões para querer as coisas mastigadas. Nós temos 1000 razões para agirmos no impulso. E a autoajuda facilita muito para que nós precipitadamente façamos coisas por impulso, puramente. Isso é prejudicial para uma gestão, para uma família, para um ser humano que está aberto a ser flexível e pensar. A racionalidade acima de tudo. Até o próximo vídeo.